Greetings, everyone. Welcome to Jenny Podcast. This is the second episode of Jenny Podcast. And today I'm us. My name is Elena Dufumina, Miss Elena. Today, gonna talk about something is very important and interesting. This theme is about the people that have difficulty to speak English. Vamos abordar sobre um tema que vai ajudar tanto nas pessoas que têm dificuldade de falar inglês. And today we have our special guest, that is someone that tem contribuído muito na língua inglesa, principalmente Kazenga Mabor, Wise English Share. Okay? This one is someone that I admire so much. Is Mr. Panzo Pedro, aka Teacher Jeff. Teacher Jeff, welcome to Jenny Podcast. Really, thanks. Once again, thanks for the invitation. I'm very happy to be with you, and I hope I'm the good. project go on. Thank you. Thank you. Muito obrigado pelo convite. E vamos dar nosso contributo. Okay, Teacher Jeff, temos visto que muita gente tem dificuldade de falar inglês mais intenso. Tema é, why you understand English but can't speak? But teacher, I want to know how did you start your journey in English? What is your difficulty? Qual é a tua dificuldade? Como começou a tua jornada na língua inglesa? Okay, once again, thanks. My journey in English, it started too long. I started to study English in 2003, to let you know. 2003 foi quando eu comecei a estudar inglês. I make part of old school, I'm old school. Então eu comecei em 2003. De lá, fiquei um tempinho parado, não estudando de forma ativa, apenas praticando. E depois, em 2008, retomei para a WISE, um ano e tal depois, retomei para a WISE, onde comecei do princípio até o final. As a teacher, I'm in this journey since 2011, 15 Long time. 15 years as a teacher, 15 years as a teacher, I am. And in my hand already passed to many students, finalists, and so on. And only to emphasize that normally when people see teacher and they used to say, I want to be with like a teacher, I want to talk like a teacher. Come on, there are too many efforts that we do or we did in the past to achieve the level that we are. First is like this. And sometimes the way that the students are not capable to do, or they do not take time to arrive in that level. Rigorosity, discipline, focus are things that normally we give to the students. Bom, disciplina, foco e tempo são coisas que muitas vezes os estudantes não tiram para atingir certos níveis. Então nós estamos aqui, o contributo tem sido dado, vamos dar mais uma vez. E o tempo, digo que o tempo é apenas número, né? 15 anos como teacher, mas estamos aqui sempre a dar o nosso contributo. E hoje não vamos fazer diferente. Yeah, it's like this. Every Good. single day we have to learn. Good. Teacher, when did you feel real improvement? Come on, it was when I was attending book 4. Before, Book 4. I was think like, come on, I guess now this is the time. Like I have to show what I want with English. This is one of the points that some students sometimes they are studying and they do not discover this part of himself. teacher, What you want to do with English? I guess this makes also part of our topic today. yes. And when I was attending book 4, I was already sure to understand that what I want
with English, what I want to achieve, where I want to go. I guess it was Usually you pass really book time. beginner, book 2, book 3, book 4, only in book 4 that we feel that I'm ready and Yeah, because I guess it wasn't my point. When I started to study English, it was only because I want to know English, I want to study English, I want to speak English. But when I arrive in book 4, the responsibilities comes more higher. Okay. Quando você chega já no nível um bocadinho alto, a responsabilidade pesa e você começa a olhar para as coisas de forma diferente como um beginner, como eu tenho dito para os estudantes. Why do you study English de um beginner? Não pode ser igual de um book to... Um beginner vai te dizer sempre because I like, because I love. of course, Mas um book to já não pode parar só no because I like. Tipo, tu já tens alguma coisa um bocadinho acima disso. alright. Yeah. Eu sentiu um desenvolvimento no book 4. Yeah, development as an English student for real. English speaker for real. I can, in the beginner book two, you feel, yeah, no, I know something. But as an English speaker, is what I want with English in the book four. Responsibility change. Yeah. In the book 4, I was more focused and understanding well. Yeah, I guess in book 4 was the top. Yeah. Why many people understand you but can't speak? Muita gente entende inglês, mas não consegue falar. Bom, Eugênio já me disse para mixarmos aqui o português e inglês. Acho que é para correr muito no inglês. Mas pronto, vamos lá. Primeiro, isso é um bom tema e não é um tema de brincadeira. Eu acho que as pessoas olham para esse tema, olham para essa situação e passam assim de forma leviana, like easy thing. Yeah, I can hear, but I can't speak. Não. Será que é Primeiro, falta de prática? bom, também em parte, mas vamos lá. Primeiro, o problema de muitos estudantes travarem pode também ser em função daquilo que os estudantes colocam na sua mente em função do próprio inglês. Nos workshops e palestras que eu tenho dado, eu tenho sempre falado com os estudantes. Inglês não é português. E muitas vezes nós queremos pegar os termos do português, tentar traduzir aquele termo no inglês. Tipo, eu vou falar em inglês como eu falo em português. Estão pensando em Exatamente, esse é o grande problema. Eu estou a pensar em português e vou trazer aquele pensamento para o inglês achando que é assim que deve funcionar. Bom, há exatamente alguma coisa ali que as habilidades como reading, speaking, writing, reading e understanding. São, né, as 4 habilidades ali que os estudantes podem exatamente pegar. Isso vai fazer com que tu sejas mais um estudante, um falante passivo e não diretamente ativo. Né? Ali a diferença é que o ativo, ele aplica, ele coloca em prática tudo aquilo que ele aprende. Já o passivo, ele exatamente aplica simplesmente para um determinado fim. Tipo, eu quero falar inglês hoje, isso, então vou aplicar só para isso. Já o passivo não, ele tem noção do que eu devo pegar para desenvolver como English speaker e avançar. Depois, tem a questão de usarmos apenas as palavras, né? O que acontece? A gente trava porque eu quero falar uma coisa, mas eu quero buscar aquilo que eu não sei. Palavra por palavra. Né? Eu tenho uma palavra, eu sei o very good. É o very good que eu devo utilizar várias vezes. Por exemplo, quando nós estamos a dar aula para principiantes, o maior texto principal que os estudantes têm para falar alguma coisa é o self-introduction. Então, se o estudante saber melhor o self-introduction dele, já facilita. Então, o que ele deve fazer? Ele precisa falar mais vezes o self-introduction. Quanto mais vezes ele falar, mais vezes ele vai ter noção das próprias palavras que ele utiliza. Acontece que se tu não sabes falar sobre você, tu não vai saber desenvolver sobre outros temas. Então, as pessoas travam por quê? Porque eles têm que trazer palavras que não estão no vocabulário dele. Ele quer buscar uma palavra que ele não tem.
Então, as palavras que você tem como vocabulário é aquilo que tu mais usas, né? Para facilitar. Muitas vezes acabam travando porque querem trazer vocábulos que eles não têm no seu leque de palavras. Então, sometimes the student may block because they are looking for the word into their mind. Yeah. Da forma que o inglês tem ensinado na escola influencia? For sure, because the way that we as a teacher teach, it may brings the easy way of the student understand or the hard way. Reason why when most of students do not succeed, the blame is the teacher. Why not the student? Claro, o teacher é culpado quando você tem 30 alunos e 20 reprovam. Como assim 20 reprovados? Pedagogicamente é uma dúvida, né? Então, tipo, pedagogicamente a maioria deve ter sempre um aproveitamento um bocadinho acima. Então, a forma como se ensina, claramente que pode condicionar, pode condicionar. Os teachers precisam trazer a forma mais fácil para facilitar os estudantes. O ensino e aprendizagem deve ser olhado de uma forma mais fácil do lado do teacher, para que o estudante também aprenda da forma mais fácil. Respondendo à pergunta, for sure, a forma como ensinado pode condicionar-se. And the system is following. Not the system at all. I guess not the system at all, but the methods. Eu acho que é mais os métodos e não o sistema, porque se olharmos para o sistema, por exemplo, os teachers, eu não sei os outros centros, né? Mas nós, a Wise, nós temos um plano, nós temos o programa, o conteúdo programativo, e temos os planos de aula. Nós, na Wise, funcionamos com plano, né? Então, o plano está ali. O teacher, o plano é o sistema. O programa que o teacher do book vai dar nesse ciclo, ou mesmo que vai dar no próximo ciclo, acrescentando ou não mais algum conteúdo. Mas agora, o método pelo qual o teacher vai utilizar é que vai exatamente trazer a diferença e o aproveitamento de forma positiva ou não para os alunos. Então, não é mais pelo programa, é mais o método do que o próprio programa. O problema é mais dos alunos? Bom, aqui podemos trazer uma divisão, aliás, uma distribuição, acho que é isso que eu posso fazer. Na maior parte são dos teachers. Na maior parte são dos teachers, na menor parte são dos estudantes. Por quê? Porque o teacher, ele estudou pedagogia, ele sabe o tipo de estudante, os tipos de estudantes, os tipos de alunos. Os alunos não sabem os tipos de teacher. Não. Então, é o teacher que tem a maior responsabilidade de direcionar ou redirecionar. E não o estudante, tipo, o estudante para estudar, wherever, tipo, o teacher que tem que me direcionar como é que eu fico. O teacher que tem que me... Alright, teacher, this other question is like, what are the most common mistakes of people who can speak English? Quais são os erros comuns de quem consegue, quem não consegue falar inglês? Okay, I guess when we say about common mistakes, we can understand it in too many ways, but let me give the answers according the way of teaching as a teacher. Bom, não sei se é diretamente termos, postura, mas vamos olhar aqui para alguns aspectos que julgo ser importantes. Muitas vezes, quando eu dou assim, algumas palestras, eu sempre chego dizendo que quem estuda inglês em Angola pode falar inglês melhor que um britânico. Mas as pessoas às vezes ficam, mas como é que pode? Vocês estão olhando muito na questão da fluência, mas não é isso, porque tem ali a questão gramatical. Quem olha para a questão da fluência e pode até perceber que vai exatamente extrapolar um bocadinho das regras gramaticais, porque a fluência foge um bocadinho da questão gramatical. As pessoas precisam perceber que o inglês é uma língua neutra. Então, a grande preocupação não está em falar bonito, em termos bonitos, e se o termo está certo ou está errado. O importante é falar. Se tu estiveres a conversar com um nativo,
e tu cometeres um erro, ele vai te dar spoiler. Do you want to say that? Yes, is that. Ou seja, o grande problema, o grande erro cometido é que we are now worrying for the right Way of words. speaking, yes. And we be like into bracket of the right words. Nós ficamos presos nas palavras certas. Claro. Tipo, cometeste um erro, tu fica naquele erro, como é que é o certo? E não olhar, por exemplo, para o contexto da conversa em si. Além do inglês ser uma língua neutra, também o inglês não é muito rico assim, o inglês é pobre. Porque um termo pode trazer vários significados. Então, o contexto vai te fazer perceber que termo é que tu vais aplicar. Tipo, vamos olhar para o verbo principal, que é o verbo to be. É ser ou estar. Quando é que é ser, quando é que é estar. O contexto da conversa tu vai levar ali. Então, eu acho que as pessoas precisam parar de se preocupar se estou a falar bem, se estão a me entender bem, porque a questão da linguagem, a comunicação deve funcionar da melhor forma. O que é falar inglês? Falar inglês não é se eu estou aqui lá, como as pessoas usam, né? Tipo, yeah, now I'm going to speak to letters bars. E isso aqui não é muito importante. O importante é, o que eu estou a falar está a ser compreendido? O que estão a dizer para mim, estou a entender? Isso é que funciona a comunicação. Quando o emissor consegue fazer compreender o receptor, a mensagem está lá e o canal está a ser utilizado da melhor forma. Então, eu acho que um dos erros é as pessoas estarem a se contorcer, né? Olhar tipo, tipo, I don't know how to speak. Eu tenho uma aluna assim, está a ser uma luta muito grande. Até o how are you, ela fala, não sei. Tá bom, mas o que você sabe dessa pergunta? Depois sabe, né? I am, já começou bem com I am. Tipo, o primeiro passo dá aso ao segundo passo. Tem aquelas pessoas que quando estão aprendendo inglês, não, ficam tipo maluco, e as pessoas não estão entendendo o que você está falando. Ok, não, dali isso já é uma outra questão. Tipo, as pessoas precisam saber se direcionar. Por exemplo, tem uma pergunta de rotina que eu faço sempre. How are you today and how was your day today? Fica parecendo a mesma coisa. E você olhar na turma 20 estudantes, vai olhar que depois, até no final, todo mundo vai responder de uma forma totalmente diferente da pergunta. How are you today? How was your day today? Você vai ver que as pessoas no how was your day today vai responder how are you today. O how are you today vai falar my name is. E às vezes eu deixo o exercício para ver como é que as pessoas vão fazer na questão da dinâmica, né? Então, é normal quando os alunos estão a tentar se familiarizar com a própria língua. Às vezes não é muito bom. This was the beginner. I want to learn English. Where we start? Okay, start from the beginning. From the beginning. Pronto, brincadeira. Mas vamos lá. A princípio, no básico existem aquelas perguntas de rotina que muitas vezes são colocadas para um principiante estar a se familiarizar. Perguntas, por exemplo, questões de consultação. Hello, how are you? Então, o aluno precisa saber que quando abordar alguém, deve saudar, pode perguntar como está. Isso são regras de uma conversação básica. Por quê? Porque são os termos mais fáceis e mais próximos que ele tem de se comunicar. Então, já sabemos, né? Aquela questão, aquela regra básica do hello e o sempre alguém dizer hi, hello, sempre alguém dizer hello. Hello means how are you? What's your day? Questões assim básicas. Para começar, as perguntas não precisam ser tão pesadas, vão nas perguntas muito leves. A partir do momento que notar que a naturalidade já é notável, que notamos no espaço urbano, que notamos a naturalidade nos estudantes, também podemos começar também a acrescentar mais um termo um bocadinho acima para facilitar. Portanto, teachers começaram com uma conversação leve e simples, para os estudantes não ficarem tipo in trouble. Eles precisam primeiro começar do básico e lá para cima, step by step. Hello, hi. What's your name?
what's your mother's name, what's your father's name? São as perguntas muito básicas que o estudante vai responder. Vamos se familiarizar com isso e depois vamos começar com questões básicas. Outras questões um bocadinho acima também. How does take long take to learn? Quanto tempo dura para aprender? Bom, aqui vamos já tentar desmistificar aqui uma coisa. Existem centros e publicidades que são colocadas ali. Aprenda a falar inglês em 1 ano e 6 meses. Pronto. 3 meses. 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses. E muitas vezes os pais colocaram isso na cabeça de que quando está a fazer a inscrição do filho, também o menino precisa ter 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses. Então precisamos sair um bocadinho dessa ideologia. Pronto. A princípio eu falo o seguinte, para falar inglês requer apenas tempo. Requer tempo. Tu precisas tirar o tempo. Depois, tem os que fazem muito tempo, tem os que fazem menos tempo. Então não vamos aqui colocar 1 ano e 6 meses, tem quem pode fazer menos tempo que isso. Tem quem pode fazer mais do que isso, já vi pessoas fazendo 5 anos. Não terminou, mas está fazendo 5 anos. Já vi pessoal fazendo 2 anos, já vi pessoal fazendo 1 ano. Então, depende muito da entrega. Vamos dar. Hoje por hoje os pais querem que os filhos falem inglês, principalmente a partir já da terra idade. Eu tenho alunos lá no centro, they are only 7 years old, 10 years old. And you not say the student that little boy in 1 month, 1 year and 2 months, the one is going to be a finalist. Esquece isso. E eu falo com os pais, os estudantes, as crianças. A princípio eles estão ali para se familiarizar, para conhecer, para entender, para se naturalizar. Ele ainda não tem capacidade para se tornar um finalista. Mesmo que ele se tornar finalista, depois não vai saber como lidar com o inglês. Primeiro, ele não tem idade para trabalhar, não tem idade para dar aulas e o inglês vai morrer com ele, né? Tipo, vai desaparecer com o tempo. Então, a criança precisa se familiarizar. Nós agora na UAM vamos ter um finalista de 14 anos, que já vai ter 13, 14 anos. Mas é um miúdo que você olha para ele, aquele menino, ele está lá um bocadinho acima. Então, tipo, a idade dele e o nível também que ele tem na escola acadêmica já vai lhe ajudar a se direcionar. E com algum acompanhamento que tem um filho vai ajudar. Então, não se está, eu acho que não é necessário se estabelecer ali um tempo específico para terminar. Depende da entrega do próprio estudante. Inglês não tem fim, não tem tempo. Não, inglês não tem fim, não tem tempo. Even when we finish only the course, not the language. Quando se torna finalista, é finalista do curso de inglês e não finalista da língua inglesa. Aliás, when we finish, the responsibility become bigger, and people are going to ask more. A responsabilidade Deixa de saber todas as palavras. Exatamente, por isso é que nós estamos, as pessoas quando terminam, ficam a cobrança maior, tipo, vai ser que é teacher, vai abrir um centro, vai ser tradutor, está a fazer o que com o inglês, né? Então é exatamente esse ponto. Vamos ver. Ok. Pronto. Mandar aqui abraço para, a princípio, para minha esposa e minhas filhas, né? E um forte abraço para elas. E sem esquecer a Wise English School. Great every Wise English School students, every teachers. Teacher CB, Teacher Barry, Teacher Cardoso, Teacher Milton, Teacher Cristel, Teacher Rafa, Teacher Lucinda, Teacher Biagina, toda a minha staff ali, os rapazes, all the students da WISE, finalists, Book 5, beginners, Book 2, Book 3, Book 4, né, todos os níveis, mandar aqui um forte abraço, sem esquecer também para todos os falantes de inglês, né, os centros amigos, New English Club aqui na PUCA, BS, não podemos esquecer o nosso centro amigo, a Light, a Shekinah, então são Teacher Check-in,
né, English Club, são todos os centros que nós conhecemos. Mandar abraço em especial, conselho também para todos que estudam inglês, né? O inglês é uma língua desafiadora, é a língua de negócio, é uma língua que está sempre em constante atualização. Eu digo sempre para os estudantes, vamos lá ver uma coisa. Os franceses com os russos e os árabes vão se encontrar na China para uma reunião de negócio. Não vão falar francês, não vão falar russo, nem vão falar mandarim, nem vão falar o quê? Inglês, business language. Então, é a língua dos negócios, é a língua do dinheiro. Então, leve bem com você. Todo estudante de inglês não é um estudante normal, é um estudante que está está a um passo à frente dos outros estudantes normais. Então, leve a sério o inglês, leve a sério essa formação, pode te ajudar muito. Existem muitas saídas. Né? Um dia terem ser me convida aqui para dar um workshop, tem um workshop que eu dou. E quem está aí do outro lado, um dia quiser só me solicitar, what's the next step after finishing English? Qual é o próximo passo depois de finalizar o curso de inglês? Esse é um workshop para trazer a ideia dos finalistas. Depois de finalizar, muitos não têm ideia do que fazer. Existe muita coisa, existe muita saída. Então, tem muita coisa depois de finalizar o curso de inglês. Contatos para quem quiser solicitar a WISE 931 53 0346 929 75 0062. Então, nós estamos localizados na Zona F, na rua direita da Incubação, por detrás da Igreja Católica São José Operário, por frente da Igreja Monteiro, próximo a estes condomínios. Quem quiser fazer o curso de inglês, nós também estamos disponíveis para aulas online ou aulas ao domicílio. Solicito os contatos que eu deixei aqui.